Alô, a má vontade é tarde. Eu digo, olha, essa história aqui, você está vendo vai o Ceravelino, faz um pedido correto, Vossa Excelência vai, nega, vem a polícia e decide pela soltura da moça. Aí ele disse, ele está aí com você? Eu digo, tá, diga a ele que fique bebo, dê um murro nela e vá dormir com ela. Vamos ao debate. Rádio Jornal, Rádio Forte, Pernambuco, falando para o mundo. O preso e a progressão da pena no debate desta terça-feira. A liberação nas festas, a diminuição dos anos de cadeia, a liberdade antecipada, os condenados e a progressão da pena no debate das 11 horas. O debate da progressão da pena nesta terça às 11 horas com o promotor Diego Reis, o juiz Adeildo Nunes, o delegado Tancredo Loio e Geraldo Freire, o comunicador da maioria. Rádio Jornal. Debate. Oferecimento Varicel, seu aliado contra varizes ou hemorroidas. Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal. Começa o debate. Está aqui o doutor Tancredo já dizendo que conhece o nosso Diego pela família, não é isso? Exatamente. Ele é sobrinho da doutora Naura Reis, minha colega de turma, é uma mulher inteligentíssima, uma advogada, defensora pública, uma mulher brilhante. Foi inclusive diretora na época que era bom pastor ainda. Trabalhei com ela. Foi isso mesmo. Essa família Reis teve muitos reis por aqui. E o pai dele é bom de caneta, né? Uhum. Jornalista, competente. Então é tudo. Certo. Era isso que eu estava querendo ligar. Cleófas Reis. Filho de Cleófas. Filho de Cleófas, Um grande jornalista. Tem outra coisa aqui que a gente estava discutindo. Bom, vamos entrar no nosso tema. Essa coisa da progressão da pena. Doutor Tancredo, eu já sei que as suas restrições a essa progressão, o senhor traz tudo anotadinho, traduza para que as pessoas entendam, que é para começar o terinete. Bom dia, Geraldo. Bom dia, doutor Diego. Bom dia, professor Adeildo Nunes. Que a hora de discutir é essa, né? O pessoal está tentando mexer com isso. É verdade. E bom tá dia difícil, né? Aos ouvintes. Veja bem, Geraldo. Eu estou aqui, à minha direita, com o mestre do direito, né? Juiz das execuções penais por um longo período, conhecedor da matéria, escritor, conheço a opinião dele e, humildemente, discordo de uma série de situações. E ao lado com o homem da lei, do Ministério Público, o doutor Diego. Eu entendo o seguinte, preliminarmente eu quero dizer que eu não gostaria de que o sistema penal, prisional, as nossas presídios, cadeias, centros de recolhimento, fossem desculpa para justificar, tirar o condenado lá de dentro. Porque isso é uma questão do Estado. Cabe ao Estado ter penitenciárias decentes, ter pontos de acolhimento decentes, ter casa para albergar, ter local para aplicar o regime semiaberto. Isso é um dever do Estado. Se o Estado não o faz, não pode servir de argumento para não se aplicar a pena do modo correto. Então, eu escutei Graça Araújo fazer uma observação aqui antes do início do debate. Em tese, eu não sou contra também a progressão da pena. Só que o que existe hoje no Brasil é a garantia da impunidade pelo não cumprimento efetivo da pena. Então, por exemplo, a gente escuta dizer, você vai passar os próximos 20 anos na cadeia. Quem é que vai passar os próximos 20 anos na cadeia? Ninguém. Uma pena muito severa. O Misael Bispo, aquele advogado que pegou a mulher, atirou e meteu ela dentro de uma lagoa, ela morreu lá afogada. E ele passou um tempão negando. Foi condenado a 20 anos de prisão. Pela nova lei, que já é mais severa, ele vai cumprir 2/5 da pena. Ele vai passar 8 anos preso. Alguém pode dizer, mais 8 anos? Será que quem tirou a vida de outrem, quem matou por motivo torpe, não merece cumprir a pena, pelo menos na proximidade da sua integralidade? Não. Porque a partir do momento que ele for para o semiaberto, a liberdade é quase total. E no aberto não se fala.
Então o que a gente precisa é fazer com que a relação custo-benefício seja mensurada por quem vai delinquir. Porque hoje todo mundo já faz as contas. O goleiro Bruno, que matou a mulher, ocultou o cadáver, impingiu a ela um cárcere privado, condenado a 17 anos, de quê? Ele vai cumprir 7 anos, ele já cumpriu 3 pelo cárcere privado e pela ocultação de cadáver, que são crimes com pena inferior a 4 anos em concreto, ele vai cumprir no semiaberto. Estou até dizendo que ele pode ser contratado por um time para jogar e dormir na prisão? No regime fechado, salvo o melhor juízo, doutor Adeildo pode me corrigir, eu acho que não. Não, né? Eu acho que não. No regime semiaberto, sim, mas no regime fechado, não. Então, o que ele foi condenado foi a regime a fechado. 17 anos no regime fechado. O senhor acha que ele paga 7? Não, eu acho não, a lei diz que ele vai pagar 7, porque apesar de se exigir pela lei de execução penal uma série de requisitos para esse regime semiaberto, na prática, eu só conheço 2 casos, pelo menos de grande divulgação, que o juiz tem negado, a justiça tem negado sistematicamente. É o de Suzana von Richthofen, que a justiça não concede a ela o benefício semiaberto, reiteradamente já negou, e Fernandinho Beiramar. Eu não conheço mais ninguém que tenha, é quase que automático, o diretor do O presídio. jornalista que foi da Folha do Estado de São Paulo. Não, o jornalista é diferente, ele não estava preso, Pimenta Neves, ele estava solto, recursos, até onde ele pôde recorrer em liberdade, ele recorreu. A lei também, por força de todos esses recursos, garante, mas chegou um momento em que ele teve de ser recolhido ao regime fechado para cumprir a pena dele. Então o que eu acho é isso, a nossa legislação ela é muito leniente com quem delinque. Reforma do Código Penal, tudo bem, trata-se agora de aborto, de homofobia, eu não sou contra que trate do aborto ou da homofobia, mas nós precisamos tratar é de proteger a vida, é de punir efetivamente quem está delinquindo, e nós estamos vendo que isso não está acontecendo. E vem sempre o argumento, mas manter o homem lá, ele precisa se reinserir na sociedade? Precisa, eu acho que precisa, mas ele precisa também pagar pelo que fez, ele precisa saber que está pagando pelo que fez. O caso da Suzana von Richthofen, os irmãos Cravinhos foram os executores do crime, mataram o pai e a mãe dela, saíram no Dia das Mães para visitar a mãe dele. E a mãe que ele matou? E o pai que ele matou? Como é que fica a família dessa vítima assistindo essa situação? Além de outro dado também, que esse eu tenho condições de afirmar com convicção pela minha atividade policial. Boa parte desse pessoal que ganha o semiaberto, ganha para cometer o crime e dormir no presídio. Então aí, ou eles matam ou morrem. Podem também ser vítimas, porque eles passam a ser alvo, porque ninguém aceita a liberdade de certos elementos. Então, é muito comum o sujeito sair ou então fugar-se. De vez em quando você a polícia prende aí, o cara fugou. Muita gente. Logicamente, eu não posso fazer aqui uma generalização. E aqui e acolá, aquele cidadão que realmente, a partir de suas saídas, começa a se reinserir na sociedade. Outro aspecto, que a lei diz que o cidadão, para ir para o regime aberto, ele precisa trabalhar. Mas as decisões do Supremo são todas, quase todas, em contrário, sob o argumento de que o trabalho não é tão fácil para quem volta do regime penitenciário. Aí também o cara sai sem trabalhar. Então são uma série de situações que eu acho que precisariam ser melhor avaliadas. Doutor Adeildo, como juiz das execuções penais, quando estava lá, aí chega para ele o prontuário de um preso, que o diretor do presídio diz que ele tem bom comportamento, que ele estuda, que ele trabalha, ele preenche todos os requisitos. Será que há uma avaliação psicológica de verdade desse pessoal? Não há, porque o sistema prisional brasileiro não está preparado para isso. Não há. Então é quase que automática a progressão da pena no Brasil, para não dizer automática. Então eu tenho o meu convencimento e vejo isso com muita reserva, e acho que quem tira, principalmente, eu me cinjo sempre ao homicídio, quem tira a vida alheia, o bem maior que pode existir, esse cidadão deve, o mínimo que ele deve ter é uma pena severa para cumprir. É assim no mundo todo. O cara que matou John Lennon nos Estados Unidos, ele pode ficar preso até quando a justiça entender que ele está recuperado para voltar à sociedade. Ele já cumpriu a pena dele de condenação, mas ele permanece preso. E pode permanecer por muito tempo, porque há o entendimento de que ele não deve voltar ao convívio social.
Então, o Brasil avançou na tecnologia, na comunicação, é o maior produtor de soja do mundo, de laranja, mas na questão penal, processual penal, no que diz respeito à polícia, Ministério Público, Justiça, nós estamos ainda engateando, essa é a minha leitura. E a impunidade que graça no país é responsável pelos altos índices de criminalidade. Muito. Eu entendo que já se passou um tempo associando o crime à pobreza. Isso é um engodo. Causas sociais, coisa e tal. Eu li recentemente na revista Isto É, uma entrevista de um ex-presidente do Tribunal de Justiça, ex-presidente da OAB de São Paulo, um grande penalista, que ele disse o seguinte, que se estude as causas da criminalidade. Mas enquanto isso, a gente não pode ficar assistindo simplesmente esse estudo e a sociedade pagando o preço de criminosos que estão impunes. Então é preciso punir, porque fora disso eu não creio na reversão dos números que afetam a criminalidade no país. É o meu ponto de vista, Geraldo. Doutor Diego. Geraldo, bom dia aos amigos debatedores. Bem, o doutor Tancredo abordou praticamente tudo aí que diz respeito à progressão de regime. Ser contra a progressão de regime, acredito que ninguém é contra a progressão de regime, porque, claro, como foi bem colocado aqui, existe aquele condenado que enxerga na progressão uma oportunidade de voltar a delinquir, e existe também o condenado que enxerga na progressão de regime uma possibilidade de reconstruir sua vida diante de um erro cometido, e do qual ele se arrepende. O que é preciso é repensar, primeiro, o mecanismo que o juiz tem para deferir essa progressão. Porque o que é que se tem hoje? Simplesmente uma conta matemática de 1/6 para um crime comum, 1/6 já progride do fechado para o semiaberto e do semiaberto para o aberto, que não existe regime aberto. Praticamente no Brasil. Não existe caso de albergado. O que é que deveria ser o regime aberto? Passa o dia trabalhando, vai de noite dormir na casa de albergado, passa lá os finais de semana, os feriados, assistindo palestras, mas não existe casa de albergado, sequer existe casa de albergado para cumprimento no regime aberto, ou seja, não existe regime aberto. Temos então, na prática apenas dois regimes, fechado e semiaberto. E aí volta 1/6 do regime fechado para o semiaberto, ou 2/5 na hipótese de crime hediondo, caso o condenado seja primário, ou 3/5 caso seja reincidente. Conta matemática, bom comportamento carcerário. Ok, mas e que mais? De que forma pode o juiz analisar se aquele indivíduo justamente se ajusta àquela primeira hipótese, daquele que está esperando a oportunidade para voltar a delinquir, ou se ajusta àquela segunda hipótese, daquele indivíduo que quer reconstruir sua vida? Claro, de forma absoluta, o juiz não tem esse poder de entrar na mente do indivíduo e descobrir o que é que está se passando ali na cabeça. Mas é preciso que se traga mais elementos para que o juiz possa analisar justamente se é um caso ou é outro, e aí deferir ou não o pedido de progressão, que é válido, é justo, mas, como eu digo, tem que ser repensado e também no tocante a essa conta matemática. 1/6 é muito pouco, eu vejo como... O senhor defende penas menores para que seja possível punir mais, pegar mais gente com penas menores, ou penas maiores, porque todos nós, quer dizer, do comum da sociedade, é um absurdo que o cara pegue, vamos dizer, como diz o doutor Tancredo, somente 7 anos de cadeia. Eu não aguentaria 7 meses. Geraldo, veja, existe um princípio na Constituição, embora implícito, mas que é reconhecido, é o princípio da proporcionalidade. O que significa isso, para o pessoal entender? Veja, a gravidade da pena deve corresponder, na medida do possível, à gravidade do mal causado pelo crime. Na medida do possível, claro. A gente não está numa lei de Italião, que se matou, vai morrer também. Até porque o Brasil não possui, é proibido constitucionalmente a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Temos pena de morte em caso de guerra declarada. O Código Penal Militar prevê lá as hipóteses em que há pena de morte para o cidadão. Mas, tirando isso, princípio da proporcionalidade. Dificilmente, se você pegar aí a grande quantidade de crimes existentes no nosso ordenamento jurídico, o indivíduo, só nas hipóteses mais extremas, vai preso e para o regime fechado. Porque nós temos aí uma imensidão de crimes de menor potencial ofensivo, e aí sequer, provavelmente ele vai ser condenado. Primeiro, antes de mais nada, vai firmar uma transação penal, vai cumprir uma pena alternativa. Se vier a ser condenado, o juiz vai substituir a pena de prisão por uma pena alternativa.
E ainda que não se trate de crime de menor potencial ofensivo, um crime cuja pena não ultrapassa 4 anos, não tendo sido praticado com violência ou grave ameaça, ou ainda que ultrapasse os 4 anos sendo culposo, o juiz fatalmente na sentença vai dar uma oportunidade àquele indivíduo, ou seja, vai converter a pena de prisão em pena alternativa. E ainda que não converta, o indivíduo provavelmente vai iniciar no semiaberto e depois vai progredir para o aberto. Não vai progredir para nada, porque não existe aberto. Então, quando se está diante de uma pena de prisão cumprida em regime fechado, é porque todas essas possibilidades não ocorreram, ou seja, é porque o fato foi grave. Vai começar no regime fechado, ok, o juiz ainda vai ter que justificar, vai ter que dizer por que ele vai começar no regime fechado. Até a lei dos crimes hediondos, que prevê lá que o indivíduo deve começar necessariamente no regime fechado, se for crime hediondo, foi declarado esse artigo inconstitucional. Significa dizer que o juiz tem que, de toda forma, fundamentar, dizer por que está colocando aquele indivíduo inicialmente no regime fechado. Então o problema não é a gravidade ou não da pena, isso aí o ordenamento jurídico brasileiro prevê penas graves, sim, como Graça colocou aqui anteriormente. Não adianta nada o indivíduo ser condenado a 300 anos porque vai passar 10. Na verdade não é bem assim, porque todo benefício, embora ele só possa passar 30 anos preso, mas todo benefício, como progressão de regime, como livramento condicional, vai ser calculado em cima dos 300 e não dos 30. Então, sabendo aplicar com consciência o ordenamento jurídico penal brasileiro, eu acho que dá para resolver muita coisa. Não tudo, porque o direito penal não se propõe a resolver esses problemas. O que resolve o problema da criminalidade é educação, é emprego. O direito penal serve fundamentalmente para punir. E a reboque vem aí a questão da ressocialização. O doutor Diego, Geraldo, coloca com muita propriedade. O problema é o cumprimento. Não é que não haja penas. Há no ordenamento jurídico penas severas. Só que o direito processual penal brasileiro, ele está eivado de benesses para quem delinque. Essa que é a verdade. Você veja, uma pena de 9 anos. Uma pena de 9 anos no regime fechado. É uma pena severa. Você sabe quanto ele vai cumprir? 1 ano e 6 meses. Porque ele vai cumprir 1/6 da pena. Isso é brincadeira. Então a pena existe. Agora, você vai cumprir 1 ano e 6 meses? Quer dizer, qual é a sensação de punição que eu posso sentir disso? Nenhuma. Há determinadas situações que, por exemplo, eu vou dar como curiosidade, mas não é o caso do debate aqui. Mas o delito de trânsito no Brasil, que conceitualmente decorre da imprudência, negligência e imperícia. Em 1940 eu acredito, em 1950 eu acredito. Mas será que hoje o carro não é uma arma tão letal quanto uma arma de fogo? Será que quem se embriaga, dirige em velocidade incompatível, sobe uma calçada, mata uma pessoa, ele não tinha consciência da gravidade daquele ato que ele estava praticando para simplesmente ir responder por um homicídio chamado culposo? É algo que a gente deve repensar a nível de punição, porque é o que a gente assiste todo dia. O sujeito matou com um carro, mas ele vai ganhar, ele não vai sofrer, ele vai ganhar todas as benesses da nossa legislação. Deixa a gente ir para o comercial para voltar com o homem que aplica a pena. Rádio Jornal, Pernambuco.